Isso. O que acontece? Eu falei bastante para vocês sobre história da educação. Hoje o compartilhamento está difícil, viu, gente? Me avisa aí se está direitinho, tá? O pessoal da EAD está funcionando? Cronograma de estudo? Tá. Beleza. Agora acho que foi. Eu falei bastante para vocês sobre a questão da história da educação, mostrando como que a escrita, tá, é o que permite esse processo de história da educação. Nesse sentido, a gente vai perceber como que a educação formal ela surge através de uma maneira metódica por conta do processo da escrita. Sem a escrita, não tem processos educacionais, tá? Sem essa construção do conhecimento metódica, não existe escola. Eu não disse que não existe ensino. Não existe escola. Porque o ensino não pertence à escola, tá? O ensino pertence à raça humana, tá? Interessante que eu estou revendo aquele grande seriado da televisão americana chamado Planeta dos Macacos. Não sei se vocês já viram. Só que eu nasci na década de 80, então eu vi os primeiros. Né? Tem outro? Oi? Tem outro agora? Eu lembro desse aí, mas tem outro? Não, tem os novos, tem os novos. O último parece que foi 2017, né? Então, justamente por ter um novo esse ano, eu revi algumas coisas. Então, eu revi 3 antigos, tá? E revi os 2 novos, né? Parece que um de 2011, né? Que mostra lá como é que o César nasce, e agora de 2017, que mostra lá o confronto, o César vira lá o César, né? E assim, é interessante porque, primeiro, você vê o processo de ensino-aprendizagem dos símios, dos macacos. E você vê que o processo de ensino-aprendizagem dele, claro que isso é ficção, tá, gente? Mas é como se fosse o nosso processo de ensino-aprendizagem. Primeiro eles começam a linguagem de sinais, tá? Depois eles começam a vocalizar. Foi exatamente assim que a gente chegou aonde nós estamos agora, tá? Primeiro o homem se comunicou através de grunhidos, tá? Quando o Flamengo faz gol, eu imito alguns grunhidos, né? Não vou aqui repetir, porque isso é uma cena grotesca, tá? Depois o homem faz sinal, tá? Uma linguagem também quase que universal. Se eu chegar para vocês e fazer assim, ó, vocês vão saber que é silêncio. Se eu falar assim, ó, tá ruim a garganta. Se eu chegar para vocês e falar assim, ó, aconteceu algum problema, né? Então assim, ó, a linguagem de sinal é uma linguagem universal, é interessantíssimo. E depois eles passam para a fala, tá? É interessante que você pode ver, tudo bom? Trouxe para mim um biscoitinho? Não, né? Quero não, tô brincando. Você pode ver isso na evolução humana, tá? Fala, queridão, de como o homem vai evoluindo ao longo do caminho, tá? Bem interessante a série. Claro que eu demorei para ver o último filme alguns dias, que eu vou ver na prestação. Quando o sono bate, eu vou e pum, desliga a televisão. Tá? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho não, bastante, talvez não dê apenas numa aula, talvez em 2 aulas, o processo de construção do conhecimento. Na aula passada, eu pedi aos senhores e às senhoras que estão aqui, que estão aí, né, um pequeno trabalhinho de memorial. Não sei quem não estava aqui se conseguiu ver o vídeo até o final, porque eu passei a atividade no vídeo até o final. Isso é uma técnica da EAD, tá? Por acaso um dia vocês foram dar aula EAD, passo as atividades sempre no último momento da aula. Por quê? Ah, professor, faltei aula, se eu passar alguma coisa, passei, tá no vídeo. Ele vai ter que ver o vídeo até o final para ver onde está a atividade. O que eu passei? Um pequeno memorial descritivo, tá? Então, por exemplo, meu amigo lá de administração. Qual foi o caminho que te levou até estar aqui essa hora, esse momento? Tá? Então você vai falar, olha, eu estudei na escolinha, não precisa falar o nome da escola, que geralmente a escolinha de ensino fundamental, a educação infantil tem os nomes da Criança Feliz, 3 Ursinhos, não precisa falar, mas você pode falar, olha,
eu desde sempre sou ligado à parte de gerenciamento, a minha família, pode ser isso. Tá? O porquê história, porquê administração. Então, fazer esse memorial descritivo para a pessoa, quando pegar alguma coisa que você escreveu, saiba quem é você. Tá? Entenda que você não nasceu naquele texto. Que a pessoa que está por trás daquele texto é uma pessoa. Não sei se vocês já tiveram o prazer de ler alguma coisa que eu escrevi, mas eu sou muito descritivo nos meus memoriais. E eu me envolvo muito com a minha escrita. Tá? Então, por exemplo, eu estou lá, como eu estou falando para vocês, eu peço licença para falar isso, eu estou produzindo um texto, imediatamente, hoje eu tive um insight criativo, nem sempre que a gente tem, hoje eu consegui escrever 10 páginas. Porra, tu escrever 10 páginas no dia, cara, tem que soltar fogos, porque às vezes tu fica um dia inteiro e não escreve meia. E eu estou lá estudando sobre isso. E aí eu estou descobrindo que a menina lá que eu estou pesquisando, com 9 anos, ficou doente, ela teve um quadro que a gente chama um quadro de... Daqui a pouco eu vou lembrar o nome técnico. Mas ela tem uma doença psicossomática, doutora, aí, ó. O que é uma doença psicossomática? Alguma coisa afetou a mente dela, afetou o humor dela, tá? A situação da vida dela afetou, o estado emocional dela foi afetado, e aquele estado emocional dela afetou o físico. Então, o emocional, ela passou a ter dor por conta disso. E ela ficou 60 dias tendo alucinação, ficando com febre de 40 graus, uma criança de 9 anos tendo febre de 40 graus é uma coisa preocupante, né? Tem alguma inflamação ali, papapá. E aí eu estou estudando isso. E aí, no final, eu falo, olha, só quem viveu perto de uma pessoa que teve um quadro, não é um quadro depressivo, né? Mas que teve um quadro desse, sabe o que é. Então, eu estou me envolvendo na história, tá? Fazer um memorial descritivo é, de certa maneira, você colocar-se na história que você está escrevendo. Isso na academia, gente, no lugar que a gente está, a academia muitas vezes é impessoal, né? Eu vi um vídeo essa semana, inclusive de uma médica também, Ana, que fala que ela foi defender o doutorado dela, o pós-doutorado dela, e foi um momento de mais humilhação da vida dela, porque os professores humilharam ela. Mas depois aprovaram com 10. Entende? A gente está num ambiente que é muito complexo. As pessoas têm uma necessidade de autoafirmação, né? Principalmente os professores, a academia, os doutores, os pós-doutores, que é muito grande, que às vezes é excludente, tá? E que às vezes é opressora. Tá? E geralmente quem mais se diz da educação libertadora são os que mais oprimem, por incrível que pareça. Há uma contradição isso. Então, você, de certa feita, se colocar na escrita é uma novidade, tá? Mas que já tem uns bons 10 anos. Né? Na minha época, quando eu fiz minha primeira graduação, lá no século XIX, né, você não podia nem escrever em primeira pessoa. Eu creio. Não, você não crê nada, filho. Você não está na igreja. Eu não quero saber a sua opinião. Eu quero que você apresente a pesquisa. Hoje, não. Hoje já é bem visto que a pessoa se coloque, se apresente, e a leitura fica um pouco mais palatável para quem não está aqui. Porque a gente tem que pensar que quando a gente compõe uma escrita, aquela escrita está sendo financiada por alguém. Então, por exemplo, principalmente para quem tem universidade pública, tá? Quando você compõe qualquer escrita, ô bonitão, tudo jóia? Prazer em te ver, tá? Para quem está compondo alguma escrita numa faculdade federal, essa escrita geralmente é paga por uma agência de fomento. Então você tem a obrigação de produzir um conhecimento palatável, não um conhecimento impossível que ninguém será capaz de ler aquilo. Gente, a quantidade de trabalhos inúteis que a gente produz todo ano, que ninguém vai ler aquilo, é só para ranqueamento do Lattes, do currículo. Isso é revoltante. Por isso que eu disse para vocês que minhas produções, felizmente ou infelizmente, né, às vezes eu sou caçoado pelos meus colegas, pelos meus pares, né? O Bruno fica dando palestra nas paróquias, né? Fico mesmo, né? O Bruno fica escrevendo livro de teologia para as irmãzinhas de caridade, fico mesmo, tá? Mas pelo menos alguém vai ler o que eu escrevi. Tá?
Pelo menos uma produção do conhecimento que vai alcançar alguém, e não vai ser alguma coisa de gabinete, que alguém escreveu e botou numa gaveta e colocou na Lulátil. Então, cuidado para não serem tecnocratas, burocratas da educação. Tá? E aí, quando você faz isso, e a academia ensina isso, você, de certa maneira, se coloca no texto. O texto passa a ser algo vivo e não algo mecânico. Então, fazer esse memorial, eu pedi para vocês, está aberto lá na plataforma, tá? Se você não colocou, está aberto lá na plataforma. Hoje, infelizmente, sem querer, fechei, eu abri dia 6, fechei dia 12. Na verdade, é para fechar dia 13. Só que eu fiquei com pena dos senhores, então vai ficar aberto mais uma semana. Tá? Então, quem já fez, tá? Quem não fez, faça. Quem não fez e quer explicação, vá lá no vídeo 4 e veja o vídeo até o final, 1h30 do Bruno falando sem parar e sem beber água, ininterruptamente. Tá? Hoje a nossa temática, você está vendo aí muito bonito o slide que o tio Bruno fez, vai ser sobre a construção do conhecimento. Tá? Então, seria um passo adiante da primeira aula que nós vimos, né? É um passo além. Eu não vou mais simplesmente, olha só que interessante, gente, isso eu vou falar para vocês, vale milhões, tá? Milhões. Não é simplesmente um conhecimento dado pela natureza. Não conhecimento apenas empírico. O que é um conhecimento empírico? Eu olhei, captei vossa mensagem, ó sábio guru. Eu olhei para a natureza e vi a natureza, e a natureza me deu algumas informações sobre o que ela é, e eu me contentei com aquilo. Esse é o conhecimento de senso comum. Esse conhecimento que nós estamos aqui, não. É um conhecimento trabalhado. É um conhecimento que causa esforço. É um conhecimento enfadonho, muitas vezes. Por isso que eu sempre digo para vocês e repito milhões de vezes. Estudar não é gostoso, não. Gostoso é ver o jogo do Flamengo. Ultimamente, né, nos últimos anos, né, alegria, né? Isso é saboroso, principalmente quando ganha do Fluminense, né, da maneira que ganhou no último sábado. Estou espero que não aconteça o que aconteceu com o Botafogo, mesmo o raio cair 2 vezes no mesmo lugar, e o Fluminense não repita a virada que nos deu no ano passado, que nós ganhamos 2-0, enfim. Né? Infelizmente, esse vídeo vai ficar no YouTube, você não vai saber que ano que é, então, enfim. Né? Então, o que acontece? É um conhecimento desgastante, muitas vezes. O processo de conhecimento não é simples. Por isso que eu fico lá, lendo o personagem que eu estou estudando, com 3, 4 livros, 5 livros diferentes. Tá? E, às vezes, um livro fala uma coisa, outro livro fala outra, outro livro fala outra. E como é que eu pego as 3 ideias e componho a minha ideia? Joga no chat GPT, beleza. Mas daqui a pouco o meu cérebro vai ficar do tamanho de um grão de amendoim, né? Daqui a pouco eu vou estar na caverna, se eu pensar assim. Tá? Claro, a gente pode usar o chat GPT? Eu acho que deve, tá, gente? A gente vai ter, em algum determinado momento, uma aula falando sobre as novas tecnologias e a escrita. Pode abrir aquela janela lá para mim, por favor? Entrar um ventinho. Qualquer um. Bate para o ímpar aí. Então, de certa maneira, a gente pode usar... É um passo além. Eu quero não apenas o que a natureza me dá, eu quero algo além. E esse é um passo muito importante para a história da humanidade. Vamos lá. Quais são as referências bibliográficas? Tá? Claro que depois eu vou passar esses slides para vocês. Vocês podem olhar um pouquinho. Tá? Eu vou pegar o Teeteto, do Platão, Retórica, Filosofia da Linguagem. Tá? Basicamente isso. Tá? Retórica, de Aristóteles, e o Mundo das Ideias, do Platão, a maêutica socrática e platônica, tá? Uma vez perguntaram assim para mim, Bruno, eu estava falando num lugar e a pessoa falou assim, Bruno, como é que você é uma pessoa tão feia e abominável, conseguiu uma esposa tão bonita? Eu falei, maêutica socrática, né? O que é a maêutica socrática? É o parto das ideias, é o convencimento pelas palavras. E a retórica é isso, tá? A retórica é você convencer pelas palavras, você ter a capacidade, gostou, né? Quem não tem cachorro, né, caça como gato, né? Não com gato, caça como gato, né? Então, como eu não tenho um cachorro, eu tenho que aprender a falar bem, tá? E a retórica pode ser usada também na escrita. É muito interessante você ver, talvez,
o maior personagem da história da linguística, podemos dizer assim, e dos conteúdos epistolares, dos conteúdos escritos em carta, sem dúvida nenhuma, São Paulo, Paulo dos cristãos. Tá? O que ele fez com a mensagem de Jesus, e levou a mensagem de Jesus Cristo para o mundo inteiro, é um negócio fantástico. E ele vai colocar justamente a filosofia grega ali. Ele vai colocar todos os arquétipos do mundo grego dentro da mensagem de Jesus. Isso é um trabalho de um nível intelectual extremo. É porque nós da academia temos preconceito com a Bíblia, né? A gente acha que a Bíblia é um livro de idiota. E não é, não. Tá? O que Paulo faz é algo admirado. Tá? Mesmo se você não for cristão, ou se você tem alguma dificuldade com o cristianismo, ler as cartas de Paulo é uma viagem historiográfica, filosófica. É verdade, cara. Historiográfica, filosófica. E o que ele vai falar? Muito interessante, porque ele está fazendo um discurso escrito e ele vai falar assim, poderia aqui me utilizar da retórica, porém não vou. Pô, já se utilizou, né? Ele usa uma preposição. Isso ele está falando a dificílima comunidade de Corinto, na Grécia, que sentia o último biscoito do pacote. A comunidade de Corinto se sentia a maior comunidade de todas. Por isso que ele vai escrever lá em Coríntios 13 e vai falar, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. O que ele está falando? Tu pode ter um carro top, tu pode ter uma casa maravilhosa, tu pode ser o cara. Se você não amar as pessoas, você é um idiota. Você é a lata vazia descendo pela escada, só barulho. O que é isso? Retórica na escrita. Tá? E a gente tem, claro, a filosofia da linguagem. Como usar a linguagem. Teoria do conhecimento, lógico. Suma teológica, tá? Que eu usei também, principalmente a prima secunde, que vai falar sobre as libídines. O que são as libídines? As libidos humanas, tá? E vou usar um pouquinho do referencial bibliográfico de Tomás de Aquino, que é fantástico. Tá? Inclusive, a nossa semana do CTH desse ano, todos estão convidados e obrigados a vir. Tá? Você não. Se você quiser vir, pode vir. Tá? Mas vai ser sobre Tomás de Aquino, porque é aniversário dele. Tá? Ensinar na universidade, tá? Que também é didática para professores iniciantes. Bem interessante esse livro. Tá? Eu lembro que quando eu comecei a dar aula, lá no século XIX, eu tive alguns professores que eu tomei como exemplo. Eu tive professores que eu tomei como exemplo como aluno, e depois eu tive professores que eu tomei como exemplo já como professor. Tá? Então, por exemplo, eu gostei da prática docente do Bruno, então eu vou copiar isso. Mas, de repente, não vai ser possível você fazer isso no 6º ano, percebe? De repente, não vai ser possível. E é interessante que você, na própria escola que você trabalhe, você identifica alguém que você considera que faça uma boa prática. E você troca ideia com ele. Eu lembro que eu tive a honra de trabalhar com um professor de história que já se aposentou e que me recepcionou aqui na escola, chamado Luiz Ubadi. Tá? Cara, o Luiz Ubadi é um ícone da história de Petrópolis. Tá? E tive também a alegria de ser recepcionado por outro grande professor de história, que era o professor Aziguinto Ferreira. Tá? Então, assim, 2 grandes baluartes da história de Petrópolis, não da história como personagem, mas da historiografia petropolitana, tá? Que contribuíram. O Aziguinto tem um trabalho muito bom sobre o século XX em Petrópolis. O professor Aloysio Badi tem um trabalho muito interessante sobre livro didático em Petrópolis. Ele escreve, inclusive, livro didático. E essas pessoas me deram muitas dicas sobre sala de aula. Claro, e pessoas de outra área, como o professor Tio Fausto, né? Entre outros. Né? Entre outras pessoas. Mas eu vi nessas pessoas um exemplo. Eu recém-empossado do meu diploma universitário, uma pessoa que já estava na sala de aula há 30 anos. Então, tenha também essa humildade para você perceber que você está começando agora, tá? Claro que esse livro aqui é ensinar na universidade. Como eu ensino na universidade? E eu, claro, que eu espero e almejo que vocês cheguem também à docência do ensino superior. É muito interessante, tá? Mas que a docência do ensino superior não seja imediatamente, porque senão você vai ter muito problema na sala de aula.
Um professor que se forma, faz mestrado, doutorado, e a primeira experiência docente que ele vai ter é a universidade, é um fracasso. Tá? Claro. Se ele já tiver tido em algum momento alguma experiência de fazer alguma locução sobre alguma coisa, ele vai se desenvolver bem. A igreja, de certa maneira, dá essa percepção. Né? Espera aí que eu vou dar acesso a uma pessoa que pediu aqui. Tá? Ou foi impressão minha? Acho que foi impressão minha. Mas se a pessoa nunca tiver feito uma locução em público, ela vai ter uma certa dificuldade. Então, o interessante é que o professor tem uma experiência na educação básica, que ele tem uma experiência nos anos iniciais. Para quando chegar no ensino superior, ele estabelecer um grau de comparação, né? Claro que, como fala o grande Schopenhauer, o inferno começa quando você começa a comparar, tá? Mas a comparação é importante para você estabelecer parâmetros, né? Por exemplo, você vai experimentar uma boa comida, né? Vamos colocar que nós temos aqui a doutora Ana, que mora em Portugal. Vamos colocar que o primeiro bacalhau que ela comeu foi em Portugal. Ela não vai perceber como o bacalhau que é do Brasil, o bacalhau feito em Portugal, tem uma diferença. Tem. Tá? Não, lógico, você não precisa nem me falar, professor. Eu nunca comi um bacalhau em Portugal, mas eu tenho noção de paladar. Por exemplo, o primeiro vinho que eu tomei foi um vinho que custa R$500. Pô, tu não vai conseguir estabelecer um grau de percepção sobre quanto aquele vinho que custa R$500 é bom. Porque você tomou só aquele. Então, quando você pega os perrengues, às vezes, do ensino fundamental, do ensino médio, e quando você chega aqui na universidade, teu olho tem que brilhar, porque é outra vibe. O Bruno está falando que as turmas de ensino fundamental, as turmas de ensino médio são ruins. Não, são boas. Mas depende muito de você. Você tem que fazer um esforço tremendo. Eu estou com uma turma de ensino médio, tem 6 alunos, gente. Gente, é o céu. É o céu. Tá? Claro que é dentro do instituto religioso. Estão lá para estudar. Quando eu chego, os alunos estão de pé, me esperando. É o céu. Só que eu tenho uma turma no CENIP que tem 40 alunos, eles não estão em pé me esperando, mas também é o céu. Porque os alunos são bacanas. Claro, gente, eu chego com o pé na porta, né? Eu chego com a faca no dente. Se eu chegar, gente, só um minutinho que eu vou aqui fazer a chamada. Sentei. Aí, peraí que eu vou pegar. Não, tem que chegar, amarrando a faixa igual o Rambo para lutar com os Vietcongs. Filho. Não ri não, é sério. Qual que vai ser o nosso cronograma de estudo dessas aulas que eu talvez use de 2 a 3 quartas-feiras, tá? Cronograma de estudo. Vocês estão vendo aí da EAD? Esse slide maravilhoso que o tio fez? Sim. Apresentar conceitos sobre o conhecimento partindo da filosofia, distinguindo ciência e senso comum. Bruno, mas o teu pai é sobre monografia. O que isso tem a ver? Tudo, meu caro. Tudo. Ou você acha que eu ia te ensinar a fazer análise morfológica, sintética, verbo transitivo direto e indireto? Esquece. Eu vou lá na origem de tudo. Eu sou um professor de história, pô. O professor de história também é um filósofo. A gente quer a origem de todas as coisas, o princípio primeiro de todas as coisas. E o princípio primeiro de toda intelectualidade está na filosofia. Se não fosse a filosofia, a gente ia estar largados e pelados procurando algum bicho para comer. A gente já estava em algum lugar adorando uma alface, em volta de uma fogueira. Ei. Então, a filosofia é o princípio primeiro de toda intelectualidade. A gente vai partir de lá para tu entender de que tipo de raça que você é. Percebe? Você não é lá um símio, você não é lá o planeta dos macacos. Tá? Você vê lá, para quem chegou agora no meu canal no YouTube, tá vendo, não está entendendo muito, eu estava falando da série do planeta dos macacos que eu estou revendo. Né? Eu mostrando como que o macaco vai conseguindo se comunicar e daqui a pouco ele vai falar, igual lá o César. Tá? Nós não, nosso processo cognitivo é muito diferente. Nosso processo cognitivo é fantástico, gente. As coisas que você tem a capacidade de aprender e coisas que você não tinha ideia que existia, agora você tem ideia que existe. E a concepção que você tinha sobre aquilo
muda completamente. Eu estou um pouco empolgado que hoje eu descobri uma coisa na pesquisa que eu estou fazendo que eu não sabia, não tinha ideia. Né? Que a personagem teve um quê de esquizofrenia. Que a personagem que eu estou estudando ficou quase que em estado vegetativo 60 dias. Porque a irmã entrou para o instituto religioso, ela ficou sozinha, depois que a mãe morreu, ela adotou a irmã como mãe, que era mais velha, a irmã mais velha entrou para o Carmelo, ela ficou sozinha, a mulher pirou, 9 anos de idade. Suava, tremia, delirava. Eu não sabia disso até ontem. Na verdade, até hoje, 1 hora da tarde. Eu até sabia, mas não sabia detalhes. O que é isso? Conhecimento. O conhecimento, gente, é inebriante. O conhecimento é quase febril, você se empolga. E crianças, se você não se empolga com conhecimento, mude de profissão, tá? Vai ser lá, frentista de posto de gasolina, nada contra frentista de posto de gasolina, tá? Vai ser porteiro. Eu vi que um porteiro ganha R$ 2.700 por mês, mais do que eu no Estado. É mais do que eu no Estado, cara. Ó, eu fico lá preparando aula, fazendo show pirotécnico, o porteiro ganha mais do que eu. Nada contra o porteiro, acho que o porteiro chega até a ganhar mais do que isso. Porque imagina ser porteiro, deve ser muito chato, né? Ficar aturando aqueles condôminos mala, imagina. Tá, mas, pô, ganha mais do que eu que sou professor. Tá? Então, vamos lá. Outro tópico. Reconhecer os aspectos da construção do conhecimento a partir da filosofia. Você percebe que eu coloquei lá um belíssimo tratorzinho. Olha que cuidado que o professor teve, tá? Isso aqui é um trator. Que é a construção do conhecimento a partir dos aspectos do conhecimento filosófico. Como é que se dá a construção do conhecimento? Tá? Tem uma lógica na construção do conhecimento. E eu posso fazer uma construção do conhecimento. Porque se eu quero descobrir como é feita essa caneta, de que polímero é feita essa caneta, eu posso utilizar de uma maneira metódica a busca desse conhecimento e eu vou ter o conhecimento total sobre aquilo. Nossa, o professor no YouTube falando conhecimento total conhecimento total, crianças. O conhecimento total tem um nome que, de repente, você na universidade nunca ouviu esse nome, porque as pessoas têm quase que uma dificuldade tremenda de falar esse nome. E nos meios acadêmicos esse nome é quase uma heresia, quem sabe? Não, verdade. Na universidade ninguém fala mais a palavra verdade. Tá? E a universidade nasceu para encontrar a verdade sobre as coisas. Quando você fala para mim e para alguém que a verdade é relativa, gente, fecha a universidade. Porque essa verdade é relativa, não tem por que a gente estudar nada na vida, né? Claro, a verdade vai se aparecendo em graus. Ela vai escalando. Tá? A verdade, ela não é relativa, mas ela é relacionada. Em que sentido? Por exemplo, eu olhando a sala daqui para cá, eu tenho uma percepção de sala. Você em casa olhando, você tem uma percepção de sala. Você não está vendo aqui em casa que aqui tem pessoas bonitas aqui na sala, ó. Ó, Google Street View, ó. Dá um tchauzinho, ó. Lítio. Ó, tá vendo? Você não tá vendo. Você não tá vendo que aqui tem um ventilador, que ali tem o roteador. Tá vendo? Você não percebe. Então, com certeza, isso vai influenciar no teu parecer sobre o objeto que você está vendo. Tá, mas onde está a verdade sobre a sala? Na própria sala. Na investigação sobre aquilo. A verdade das coisas também é uma coisa de milhões, hein? A verdade sobre as coisas está contida nas próprias coisas. Mas nem sempre, utilizando lá o grande pequeno príncipe, tá? O essencial é invisível aos olhos. Então, se criatura abominável, você tem que pesquisar. Porque o objeto não vai falar para você o que ele é. Você vai ter que pesquisar. Porque o essencial do conhecimento não é visível. O essencial do conhecimento precisa de um agente. E esse agente é você, historiador. Olha, até arrepia. Olha que tipo de conhecimento que a gente participa. Um conhecimento grandioso. Tá? O pessoal não paga não, mas é grandioso.
Ó, conceituar lógica e raciocínio. Tá? Lógica é uma coisa, raciocínio é outra coisa. Por exemplo, eu estou raciocinando na direção, só que eu posso cometer um erro, né? Mesmo raciocinando. O carro passa ou não passa? Passa ou não passa? Eu estou raciocinando. O que é o raciocínio? Domínio de consciência. Eu sei onde estou, sei que carro que eu tenho, sei que marcha que eu estou, sei que velocidade que eu estou, sei que lugar que eu estou, sei que carro que é, sei que chão que é, sei que bairro que é, sei que está escuro ou claro. Eu estou raciocinando. Passa ou não passa? Passa ou não passa? Passa ou não passa? Não passou. Eu tive um erro que lógico. Vai ver o que é isso. Tá? E aí, no processo de construção do conhecimento, tem que ser um processo lógico. Um raciocínio lógico. Não pode ser um raciocínio ilógico. Você, quando tomar um texto para escrever, você tem que seguir uma lógica. Tá? Deixa eu contar uma experiência pessoal que é interessante. Né? As experiências pessoais sempre ilustram. E quem já está há muito tempo na academia, né? Na sala de aula como eu, quase 20 anos, tem bastante experiência em relação a isso. Teve uma vez que eu estava em sala de aula, dando uma aula sobre metodologia do estudo da pesquisa. Essa aula que eu estou dando para vocês é uma metodologia do estudo da pesquisa avançada. E aí eu pedi para uma turma, que era uma turma imensa, para fazer um pré-projeto de pesquisa. O que é um pré-projeto de pesquisa? Eu vou pedir isso para vocês, de repente, no final. É um tema, é uma justificativa, é um objetivo, tá? É um problema de pesquisa, que é uma pergunta, tá? E aí o que aconteceu? Um aluno que era de um curso de engenharia me trouxe um tema de humanas. Eu falei, não, cara. Você tem que fazer um tema afim. Você tem que fazer um tema tipo assim, a propulsão a jato nas viagens espaciais. O aluno fez esse tema. Na outra semana me trouxe tema. O combustível de aeronave nas propulsões a jato e as viagens espaciais. Ele copiou o que eu falei. Tudo que eu falei, ele gravou no cerebelo dele. E ele transcreveu ipsilíteres o que eu falei. E me entregou. Eu dei o que para ele, Rafael? 10. Não tinha como dar errado, porque eu dei a dica toda. Ele foi esperto, malandro, copiou e entregou. Né? Então, faça alguma coisa dentro do teu nicho de pesquisa, pô. Dentro do teu nicho de pesquisa. Eu quero escrever sobre o Império Romano. Beleza, filhão. O Império Romano teve 1000 anos. Tá enrolado, filho. Eu quero escrever, eu na faculdade, né? Eu falei pro professor, eu quero escrever sobre a queda do Império Romano na visão de Agostinho de Hipona, no livro De Civitate Dei, no capítulo 7. Ele, porra! Você lê alemão? Eu falei, não. Pô, cara, porque as bibliografias boas mesmo são em alemão. Eu troquei o tema, né? Percebe? Não adianta você ter uma coisa específica e o negócio está longe. Eu orientei uma vez um trabalho também. Orientei não, fui para a banca, né? Porque a orientação, o professor não me quer, o professor não me orienta, aí entra o coordenador para salvar a pátria, né? É o professor super-herói. Aí eu fui lá orientar. Qual que era o tema do miserável? Não, só tem um nome para falar disso. A desintegração da Iugoslávia. O colega morava ali no Alto da Serra, cara. Por que ele está escrevendo sobre a desintegração da Iugoslávia? Qual o sentido de escrever sobre a desintegração da Iugoslávia? Ele podia ter escrito sobre a desintegração do bairro do Alto da Serra, no século XX. Percebe que é uma coisa muito mais próxima da gente? Escreva algo que você tenha familiaridade. Não invente. Tente, faça uma monografia diferente. Tá? Escreva alguma coisa perto. Ou, mesmo se for uma coisa longe, algo que você goste muito, gente. Muito.
Você tem que gostar muito. Porque quando você descobrir algo que te empolga, você até chora, porque você ama aquilo. Aí o cara escrevendo sobre a desintegração da Iugoslávia. E aí, eu na banca, o professor, o trabalho estava bem escrito, bom aluno. Só que eu perguntei para ele, cara, tu sabe que ninguém vai ler esse trabalho na vida. Tu pegou 1 ano para fazer isso, não desenvolvesse em nada. E aí vamos colocar, Bruno, eu quero ser um acadêmico. Eu quero pegar um mestrado, quero pegar um doutorado. Tá, esse tema escala um mestrado e um doutorado? Escala no sentido, esse tema me leva para o mestrado e para o doutorado? Porque, por exemplo, eu vou escrever uma monografia. Bruno, a monografia, necessariamente, a gente tem o Lucas agora que já está no mestrado. A monografia pode ser um caminho para o mestrado? Pode. Tem obrigação? Não, mas se for, é muito bom, né? Se o tema já for um tema afim, você já vai ter uma experiência de pesquisa, a tua pesquisa já começou. E aí o tema de mestrado pode virar um tema de doutorado. Por que as pessoas às vezes fazem? Fazem uma pesquisa de monografia aqui, e isso aqui acaba. Aí no mestrado vão pensar alguma coisa. Não, pensa aqui de uma vez. Claro que é interessante, gente, que você faça uma lato sensu aqui, tá? O que é uma lato sensu? Uma pós-graduação de 360 graus, não, 360 horas. Tá? É bacana. Tá? Claro que sem modéstia, com esses subsídios que eu vou dar para vocês nesse semestre, você já pode ir para o mestrado. Porque o que é uma pós-graduação lato sensu? É para tu aprender a pesquisar. É fazer uma pós-graduação para tu aprender a pesquisar. Claro que na área, por exemplo, na tua área, Ana, que é a área de ciências da saúde biológicas, é muito diferente da nossa área. Por Não dá exemplo, para misturar, Bruno. é para o trabalho. Por exemplo, na tua área, uma lato sensu não é uma fomentação axiológica cultural. O que é axiologia? Estuda as axilas? Não. Axiologia são os estudos dos valores. Tá engraçadinho hoje, né? Estudos de valores, né? O que na tua área, por exemplo, que é a administração, você faz uma pós-graduação lato sensu e vai ser um gerenciamento de processos. E aquilo pode te galgar. No nosso não, cara. No nosso a gente estuda igual um animal e a gente não vai ganhar mais por isso, tá? Muito pouquinho às vezes. Então, o mestrado pode ser iniciado da própria monografia. E o doutorado também. Então, por exemplo, eu quero fazer o mestrado na UFRJ. Tá. E eu estou escrevendo sobre o mundo medieval na monografia. Tem uma linha de pesquisa no mestrado e no doutorado que fala sobre isso? Tem. Então, continua. Não tem. Então, muda o tema. Percebe? Tem. Eu quero fazer sobre história da educação. Tem alguma coisa na UF sobre isso? Tem. Será que se eu fizer uma monografia sobre isso e pegar essa monografia e fizer um pré-projeto para esse lugar, será que eu consigo entrar? Consegue. Porque a banca vai ver que você já desenvolveu aquilo na tua monografia. Aí a gente faz monografia como se fosse um trabalho qualquer, como se fosse um paper, ali uma coisa despretensiosa, e depois fala, eu queria tanto fazer mestrado, vai ter que tirar um pré-projeto do zero. Tá ferrado. Não que você não seja capaz, mas você tirar um projeto do zero, gente, é de certa feita jogar fora 4 anos de estudo que você teve. Jogar a orientação que você teve. Jogar aulas de metodologia, de filosofia, de teoria da produção do conhecimento histórico, de historiografia, de teoria do Estado, teoria de administração, de todas as teorias de matemática que você teve. E aí você vai começar do zero um pré-projeto. Não, filho! Começa o pré-projeto agora. E esse pré-projeto vai ser a tua monografia. Não sei se o Lucas viveu um pouco isso. Por isso que daqui a pouco, não agora, mas daqui a pouco, eu vou começar a chamar pessoas que fizeram esse caminho. Transformar o estudo monográfico
no pré-projeto de outras coisas. Ah, Bruno, pô, eu fiz estudo monográfico, eu queria fazer um pré-projeto, só que depois eu mudei de ideia do tema. Quantos você tem? 17 anos, claro que vai mudar de ideia. Claro que vai mudar de ideia. Não é importante que você fique com a mesma ideia. Quem estuda, gente, não pode ter síndrome da Gabriela, tá? Eu nasci assim, você sempre assim. Gabriela, não. Não é? Você tem que mudar o tempo inteiro. Só que, pelo menos, começa uma coisa com uma linha de pensamento, né? Sim. Vou fazer a monografia, acabou. Peraí que eu vou... Deixa eu pegar aqui um recurso aqui, peraí. Peraí, rapidinho. Peraí que o meu amigo falou aqui, eu quero que ele fale para todo mundo, tá? Eu tô chique, rapaz. Vocês estão pensando aqui, tem um outro microfone. Muito chique. Olha lá, quem quiser falar, pega aqui o microfone e contribui. Vocês estão ouvindo? Olha lá que chique, ó. Ó. Pode? Pode. Estão ouvindo ele bem? Sim. Palmas. Vai. Então, tem muito aluno, como eu fiz direito aqui, eu percebi isso. O pessoal fazia monografia, fala assim, não, eu vou fazer porque é chato ter que fazer para concluir o curso. E depois, vida que segue, acabou. O trabalho fica lá parado, ninguém pretende fazer mestrado, ou se pretende fazer outro tema, outro viés, né? Então, acho que fica muito isso. Fica muito limitado. É isso, fica muito limitado. Alguém quer falar alguma coisa, contribuir? Fala, Rafa. Boa noite. Pô, Bruno, eu não concordo totalmente ainda com o que você acabou de falar sobre os 4 anos serem jogados fora após eu trocar o meu tema de monografia. Porque eu acredito que, a partir do momento que eu terminei a minha monografia, é o momento que eu tenho para colocar em prática tudo aquilo que eu tive, todos os ensinamentos, toda a orientação que eu tive durante o meu período. E também, muitas das vezes, a nossa monografia ela é bem orientada para que realmente a gente passe nela da melhor maneira possível, como se fosse uma autoescola. E nessa questão eu vejo que a gente é um pouco podado, pelo menos de opinião, de experiência própria, que a gente vai sendo um pouco podado ali a fazer a monografia de acordo com o padrão. Aí eu acredito que no mestrado é onde a gente possa realmente desenvolver todo esse conhecimento que a gente teve pré-monografia. Boa opinião. Boa opinião. Eu respeito, mas não concordo. Por quê, Rafa? Eu também já pensei assim, amigo. A academia, na verdade, e aí quem quiser falar também da EAD pode abrir o microfone e falar. Na verdade, cara, no mestrado você é muito mais podado que na monografia, viu? E a tendência é que você seja mais podado aqui. Porque a academia é um cartório, irmão. Posso falar, Bruno? A universidade é um cartório. Pode, Lucas, só um minutinho. A universidade é um cartório. E, infelizmente, você vai ter que se enquadrar aquela maneira de fazer o conhecimento. Tá? Claro que tem que ser dessa forma, por quê? Tem que ser dentro de uma metodologia, por quê? Porque senão o teu trabalho não é possível ser acervado, cara. Entende? Se não for de um método, de um jeito, eu não posso, por exemplo, entregar uma maquete no final do meu trabalho de história, percebe? Fala, Lucas, meu irmão. Só para concordar com o que você está falando, e em respeito ao que o colega colocou, né, e já estando vivendo essa experiência de mestrado, a gente é muito mais podado sim, sabe? Porque eu já passei por 2 monografias, né? 2 graduações. Eu senti que as 2 monografias que eu fiz, eu sempre brinco que é como se elas tivessem sido feitas a 4 mãos, porque era sempre eu sendo ali auxiliado, podado pelos orientadores. Eu tive um orientador na minha primeira graduação e tive a Janaína agora na minha segunda graduação de História, que foram orientadores excelentes. No mestrado, eu tenho uma orientadora e um co-orientador. Então, é uma dissertação sendo feita a 6 mãos. E é muita poda. Se eu mostrar para vocês o último texto que eu escrevi, que eu recebi a crítica desse texto no domingo, inclusive, é muita coisa
para alterar, muita coisa para mexer, tema, é o projeto que você faz o pré-projeto, depois o projeto. O que eu fiz no ano passado quando eu entrei e o que está agora já mudou totalmente em função tanto da coordenação do curso quanto da orientação. Então, no mestrado, pelo menos na minha experiência, sim, a gente é muito mais podado que na graduação. Sim, mas, Rafa, respeito a tua opinião. Sim, sim. Mas assim, tu pode mudar de ideia, percebe? Em relação ao tema de monografia. Mas podendo aproveitar, cara, é muito bom. Agora, tem uma outra coisa que o Lucas trouxe, e de repente, Lucas, você vai ser uma das pessoas que eu vou chamar para dar uma aula aqui, pode ser online também, mas eu queria muito ouvir a tua trajetória de pesquisa, é bem interessante, né, e contribui muito, eu corroboro muito com o que você disse, por conta que a gente é podado mesmo o tempo inteiro. Disciplina humana é muito complexo, gente. Muito complexo. Você vive um pouco isso na administração, porque a administração é a ciência social aplicada. Tá? Por exemplo, um cientista contábil, um economista, um administrador, ele não é alguém que vai lidar com números, cara. Quem fala isso é um idiota, tá? Tá? Pode me dar um bombom, tá? Quem fala isso é um idiota, tá? Um cientista contábil, um economista, ele vai lidar com as produções sociais, cara. Vai lidar com gente, vai lidar com processos. Agora, gente, disciplina humana. Você escreve um texto, mostra para alguém, é lindo. Você escreve, mostra outro texto, é péssimo. Deixa eu contar uma história para vocês que é interessante. Eu estudava numa mesma escola. Essa escola que tem 6 alunos, eu estudei lá. E eu sempre fui muito criativo na escrita. Tá? Sempre gostei de escrever e muito criativo na escrita. E eu tinha um professor de produção textual, que era professor de português, literatura e produção textual. Tá? Ela dava aula de tudo. E quando ela pegou pela primeira vez a minha redação, sem falsa modéstia, ela enlouqueceu. Ela, Bruno, você escreve muito bem, nossa, que criatividade, você consegue, né, colocar ali as ideias, e eram textos assim, despretensiosos. Eu quero que você escreva uma redação sobre minhas férias. Né? Eu gostava muito de escrever. Só que aconteceu, gente, mudou a professora. E aí a professora que mudou, eu faço algumas homenagens para ela nos meus 2 livros publicados, que foi uma grande professora que eu tive, inclusive não me deu aula apenas de português, me deu aula de latim, de francês também, né? Foi professora aqui dessa casa, enfim. Quando ela pegou minha redação, eu escrevi a redação com todo o ânimo, com todo o empenho, falei, vou arrebentar na redação, né? Arrebentar. Quando ela me entregou a redação, parecia que a redação estava sangrando de tanta correção que ela fez. E aí a gente vê o quê? As 2 perspectivas do olhar da redação. Uma professora, a primeira professora, desprezava a gramática e queria a ideia. A outra desprezava a ideia e queria a gramática. Qual que está errada? Nenhuma das 2. Quem que está errado? Eu. Porque eu tenho que ser bom na gramática e na ideia. Percebe? E às vezes quando você mostra o teu trabalho para pessoas diferentes, é tenso. E outra coisa, uma coisa que eu escrevi está publicado. Escrever, gente, é sempre se expor. Quando você escreve uma linha, você está expondo quem você é. E nem sempre, né, Lucas? Nós estamos dispostos a mostrar quem nós somos. Com certeza. Porque às vezes as críticas acadêmicas, gente, são destrutivas. Tá? As críticas acadêmicas são terríveis. Isso não vai acontecer aqui porque é uma faculdade privada, gente. Agora, vai para o ambiente público. Tá? Muitas vezes tem relatos de um termo que está surgindo agora, né, que é o bullying acadêmico. Bullying acadêmico.
tá? Que é o assédio acadêmico, o assédio moral acadêmico. Os professores em bancas humilham os alunos. Isso acontece, está gravado, pode deixar gravado. Humilham os alunos veementemente. Né? Claro que em faculdade privada isso também acontece. Ah, mas parece que virou uma diversão humilhar o aluno em banca. Não sei se vocês já perceberam, se já foram alguma banca aqui da universidade, qual que é a primeira coisa que eu falo quando eu chego na banca? Ó, fica tranquilo que você já está aprovado, tá? Porque para chegar na banca, a pessoa já está aprovada. Agora eu vou só dar o grau. Eu vou ver como é que você vai apresentar isso. Entende? É um momento de rito, de passagem, sim. Mas eu não preciso humilhar ninguém. Tá? Isso às vezes acontece. Tá? Então, se eu já pego a monografia e já tenho ideia para onde que eu quero prestar um concurso para fazer mestrado, doutorado, fica mais fácil. Tá? Ah, eu vou escrever numa linha. Ah, eu quero uma linha de pesquisa. Ah, eu quero ir para Juiz de Fora. Eu quero ir para o FJF. Eu quero estudar em Juiz de Fora. Ah, eu quero escrever sobre a história do Brasil contemporâneo. Lá tem? Tem. Eu quero estudar sobre a história das religiões. Aí não. Aí tu vai ter que ir para um outro doutorado, que é um outro mestrado, que é em ciência da religião. Ah, mas eu quero fazer história lá. Tá, então muda o tema. Quais são as linhas de pesquisa? No mestrado e no doutorado, tem linhas de pesquisa. O que são linhas de pesquisa? O que os professores lá estudam? Então tem a linha de pesquisa. Por exemplo, história contemporânea. Tem no Rio de Janeiro. Laboratório de História do Tempo Presente. Tem no Rio de Janeiro. Ah, eu quero estudar história antiga. Tem no Rio de Janeiro. Quero estudar história clássica. Tem no Rio de Janeiro. História medieval. Tem no Rio de Janeiro. Ah, eu quero estudar a história dos koalas argentinos verdes que tem uma unha só. Porra, não tem. O que eu faço? Mudo o tema. Ou faço uma monografia simplesmente para ser aprovado e depois, com o tempo, com o amadurecimento acadêmico, com a mudança de ideias, você... Por que eu falei isso, Rafael? Porque eu sofri isso um pouco, né? Eu fiz mestrado, monografia, pensando no mestrado. Só que eu mudei de ideia no caminho, né? Eu queria fazer sobre a história das políticas públicas no Brasil. É um tema que eu adoro. Vocês viram a aula que eu dei sobre história da educação. Eu adoro isso. Lei, como é que as leis foram se desenvolvendo, papapá. Mas depois eu perdi o gás. E imagina, alguém me chamou? Alguém me chamou? Não. Não? Não? Imagina tu fazer 2 anos de mestrado, mais 4 de doutorado falando sobre esse tema. Eu falei, não quero isso. E aí eu falei para minha orientadora, que foi minha orientadora no mestrado e depois um pouquinho no doutorado, que eu não terminei, que eu queria mudar o tema. Ela me xingou. Ela falou, não, professor, eu não quero mudar o tema completamente. Eu quero continuar na história da educação. Opa, pelo menos não perdemos nada, né? E aí eu fui para a história da educação, só que eu queria estudar educação na última metade do século XIX, de 1853 a 1889. Esse recorte. E é meu trabalho de mestrado, e é o trabalho que eu entrei no doutorado, falando sobre história da educação no Brasil Imperial. Em Petrópolis, especificamente. Mudei completamente? Mudei muita coisa. Só que alguma coisa daqui eu tirei. Então, se você puder aproveitar, aproveite, porque vai... Tá? Claro que metodologia da pesquisa, o Lucas sabe disso, metodologia da pesquisa é uma coisa que, se você entender a lógica, você vai conseguir pesquisar sobre o que você quiser. Se você entender a lógica da pesquisa, você vai conseguir fazer aplicações de pesquisa da maneira que você quiser. Se você entender a lógica do processo de conhecimento, você vai pegar sobre a câmera fotográfica e você vai fazer um estudo sobre aquilo. Vocês sabiam que a Kodak foi a primeira a inventar a câmera digital? Sabiam disso? Kodak foi a primeira que inventou a câmera digital. Porém, aonde que a Kodak ganhava mais dinheiro? Com a venda de filme. Porque ela tinha patente. E depois ela fez uma subsidiária
chamada Fujifilm, que também era da Kodak. E eles ficaram trilionários com aquilo. O que eles falavam? Gente, eu não posso criar uma câmera que não tenha filme, cara. Se eu criar uma câmera que não tenha filme, eu vou falir a minha empresa. Faliu. Não faliu, né? A Kodak não vai falir nunca. Mas, imagina, o grosso da Kodak era o filme. Ah, faliu sim. O que era e o que é hoje, faliu sim. O que é, a Kodak era o mundo, né, gente? A Kodak era o mundo. Né? Eu contei para vocês quando eu fui ver o Romário e a câmera não funcionou. É outra história. Tá? Vamos lá. Ó, último tópicozinho aqui. Relacionar o conhecimento a partir das distinções de ciência e senso comum. O que é o conhecimento científico? O que é o conhecimento de senso comum? O conhecimento de senso comum pode gerar o conhecimento científico? É o caminho. Pode. Tá? É o caminho. Tudo que você gerou ciência, você começou pelo senso comum. Tá? Ninguém nasce gerando ciência. Você nasce gerando senso comum. Só que tem coisas do senso comum que você não vai querer investigar. Tá? Tem coisas do senso comum que você não vai querer investigar. Vai ficar ali ao léu. Por exemplo, nessa escola que eu falei que tem 6 alunos, que é o Seminário de Decisão de Petrópolis, tá? Eu cheguei lá e o bispo de Petrópolis, o anterior, Dom Gregório, ele recebeu uma doação de quadros. Tá? Uma doação de quadros. Foi uma casa que foi vendida, a casa ia ser demolida, me parece que a história é essa, e o Dom Gregório recebeu um acervo de quadros interessante. 40 quadros. E aí tem quadro do Van Dyck. Tem um quadro do Van Dyck que é gigantesco, que está no refeitório do educandário. E eu parei na frente do quadro e fiquei meia hora olhando o quadro. Eu nunca tinha visto aquele quadro do Van Dyck, só em livro. O Van Dyck foi um petropolitano famoso, um alemão, tá? Pode ser Van Dyck ou Van Dyck, tá? Mesma coisa, tá? E aí eu falei para os alunos, ó, esse quadro aqui é famoso, é o quadro do Van Dyck, papapá. E outra coisa, ele não pinta com pincel, ele pinta com espátula, faz um relevo, papapá, e ficaram encantados com aquilo. E eu falei, o quadro é o seguinte, é um quadro da mesma linha de pintura do Monet. Então, quanto mais distante você está do quadro, mais impressões você tem. Então, se você está perto do quadro, parece um borrão. Você vai se afastando do quadro, você vai vendo a figura, é belíssimo. E aí a gente subiu, perto da sala de aula, tinha 6 gravuras do Burle Marx. Ui. Eles nunca não sabiam quem era. Eu falei, gente, vocês sabem quem é esse cara que fez essas gravuras aí? Não. Aí eu fui e mostrei. Percebe? Eles saíram do senso comum e foram para o conhecimento um pouco mais científico. O que era o senso comum? Pô, esse quadro é bonito. Claro que o Burle Marx ele é um modernista, né? Ele é o primeiro que faz o plano de paisagismo de Brasília. Tá? Mas o Lúcio Costa não quis, porque ele queria transformar o Brasília num jardim suspenso da Babilônia. Era muito caro. Tá? Só que ele tem algumas obras lá em Brasília. Tá? Mas o que ele fez? Famoso no Brasil. Fala, minha querida arquiteta. O aterro do... Sim. Muito doida, né? Porque era um pouco surrealista ali. Só que ele fez o quê? O aterro do Flamengo. Tá? Todo o paisagismo do aterro do Flamengo foi ele que fez. Aí tem uma gravura dessa na escola e as pessoas olham, passam e só acham bonito. Por quê? Senso comum. 99% das coisas que passam por você vão ficar no senso comum. 1% vai ser ciência. E é aí que está o teu nicho de conhecimento. E é por isso que quem faz ciência vai ser sempre pago para fazer ciência. Porque é um nicho muito específico. Não é senso comum. Ninguém paga pelo senso comum. Pela ciência as pessoas pagam. Tá? Claro, gente,
que numa mesa de bar o senso comum é maravilhoso, né? E hoje as pessoas são o quê? Tudólogas. Sabem tudo, né, cara? Tudo, né? Cunhado, então, sabe tudo, né, cara? Cunhado é especialista em educação, né? Então, essa é basicamente o nosso cronograma de estudo, tá? A gente vai parar por aqui. O pessoal que está na EAD pode entrar lá no Google da UCP, que a gente vai ter um pequeno concerto agora de rock, que nossas boas-vindas, deve começar daqui mais ou menos uns 10 minutos, ok? A gente fica por aqui e até quarta-feira que vem. Daqui a pouco esse áudio, esse vídeo já estão lá no YouTube. Um abraço.